Boa noite! Hoje é o nosso dia, o dia de falar de transformação comportamental. Muito boa noite para você que está chegando, para você que chegará e poderá acessar esta live no seu melhor momento. Olha só, a jornada da transformação comportamental é uma jornada que instiga a mudança de comportamento. Por isso, não vai ficar sozinho nessa, porque não é fácil mudar sozinho. Não é fácil ser despertado para as mudanças necessárias. E depois que a gente é despertado, que a gente não consegue mudar sozinho. Por isso é que a gente se ajuda, por isso que a gente traz profissionais relevantes, pessoas que têm orientado pessoas. E hoje nós recebemos com muito carinho a doutora Cláudia Wharton, ela que é auditora de uma multinacional europeia, ela que é uma ouvidora e que tem uma sensibilidade com pessoas acima da média. Pois é, a Cláudia vem chegando aqui e dizendo para nós sobre como praticar a inteligência emocional. Ela já vai solicitar a presença, olha, ela é muito rápida. Pensa numa pessoa rápida, é Cláudia Wharton. Cláudia, seja muito bem-vinda. Estamos aguardando a sua conexão. Aqui tá friozinho, gente. Boa noite, minha querida. Olá, boa noite, Roi, todo público, como que vocês estão? Olha, eu tô gostando que eu tô te vendo toda semana. Eu tava com muita saudade de você, viu? Que privilégio poder te ver, poder te ouvir, poder ver o seu carinho e competência nos bastidores, preparando o material. Ó, o material da primeira live já está comigo, depois eu vou soltar todos, ela já preparou o segundo, né? E hoje nós vamos falar sobre praticando a inteligência emocional. Cláudia do céu, como a gente precisa praticar nesse tempo, não é mesmo, querida? Total, você tá me vendo? Muito bem, aliás, você está assim hoje, sabe? O ambiente, luz, câmera, ação, aí tá demais. Que E olha bom, porque quantas eu não estou coraçõezinhos me pra gente. vendo. Eu não estou me vendo, mas eu estou te vendo o suficiente. Então, olha, então o pastor Renato fez uma produção diferente aí para você hoje. Aí sim, Mas ele ficou legal, viu? capricha. Tem uma nitidez melhor mesmo. Tem uma Ai, nitidez que legal, ótimo. Que tá? bom, que bom. Jucirê tá chegando, Tami, boa noite. Gente, vamos rapidamente passar para a Cláudia, porque ela preparou coisas incríveis. E olha só, vou contar um segredo para vocês. Não é fácil separar material para trazer para cá, porque a gente quer trazer o mundo, não é, Cláudia? Ai, nem me fala. Então, a obra de arte, uma amiga uma vez me disse, uma obra de arte não é o que você decide tirar, né, ficar, mas é o que você decidiu tirar. Então, Ai, a Cláudia separou com muito carinho e ela, no material que ela disponibilizará, que a gente disponibilizará para você, tem mais detalhes, mas ela está trazendo coisas extremamente profundas e que você abre o seu coração, viu? Mudança só acontece quando a gente deixa que elas aconteçam. E quando a gente verdade. entende que as nossas resistências naturais, elas são superadas pela vontade de chegar do outro lado. E olha, Cláudia, eu falei agora há pouco no programa de desenvolvimento profissional na rádio. Eu disse o seguinte: eu vou chegar do outro lado dessa pandemia. Eu vou. Eu também, todo mundo aí conectado vai também. E olha, a gente quer ajudar muita gente a chegar lá, né, Cláudia? O Com objetivo dessas certeza. etapas, dessa jornada, é contribuir. E olha, faça a sua pergunta, nós vamos estar aqui anotando, passando para a Cláudia. Coloca onde estão essas interrogações, coloca a sua pergunta que fica mais fácil para a gente visualizar, tá bom? Então, ela vai explanar o tema e depois vai abrindo para perguntas. Se sinta em casa, Cláudia, muito, muito à vontade, tá bom? Tô Cláudia, super em seja muito casa, bem-vinda amor. e eu vou te mostrando os horários, tá? Com 20 minutos, fala, Cláudia, já deu 20, para a gente aproveitar bastante, porque o Instagram realmente derruba a gente se a gente não salvar antes, né? Bacana, combinado. Então, boa noite, é um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, com vocês. Hoje foi bem bacana as outras lives, né? Nós falamos sobre competências socioemocionais, como lidar com medo. A doutora Miriam, na semana passada, explorou bastante a questão do autoconhecimento, que foi fantástico. É uma das chaves, assim,
importante para a inteligência emocional. Então, tudo aquilo que nós falamos anteriormente, né, vai se complementando semana a semana. E por isso essa transformação pouco a pouco. E hoje eu vou falar sobre a prática da inteligência emocional. Antes, eu vou dar uma conceituada à questão da inteligência. Eu não vou me aprofundar na questão da inteligência, vou me deter na questão da emocional, mas depois no material vocês vão conseguir ler com mais detalhes cada uma delas. Então, assim, até pouco tempo atrás, né, nós tínhamos a visão apenas da inteligência, aquilo que a gente chama de inteligência intelectual, né? Coeficiente de inteligência, a questão mais cognitiva. Então, tem um grupo de 52 pesquisadores que reuniram em 1994 as características de uma inteligência intelectual, cognitiva, que é raciocinar, que é planejar, que é resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Então, esses 52 pesquisadores reuniram esse grupo. E dá para chegar, né? Por exemplo, nós temos vários testes de aptidão, testes de QI mesmo, né? Que é aquela curva de Gauss que dá, né, quem tem QI, o número do QI, né? Então, assim, a maioria está na média, tem gente que está abaixo e tem gente que está acima. Mas todo mundo tem inteligência, mesmo pessoas. É fantástico isso, porque assim, a gente tem uma impressão, né? Mesmo as crianças com alguma deficiência, né? Por exemplo, síndrome de Down, todos têm inteligência, isso é maravilhoso. Deus constituiu todo mundo com inteligência. Às vezes alguns estão, né, dentro dessa inteligência dita aqui, né, como intelectual. Então todo mundo tem inteligência. E o que é importante? Nós todos somos diferentes, né? Então não dá para falar assim, olha, aquela pessoa é mais inteligente, aquela é menos inteligente. É lógico que dependendo da função, é uma inteligência mais, lógico, né, tal, matemática, ela é importante, né? Então vamos pensar assim, alguém vai trabalhar na NASA, tem que ter uma inteligência, né, lógico, matemática, para poder conseguir dar conta da atribuição. Sim. Mas não é por isso que essa pessoa é melhor do que uma outra pessoa que tem outro tipo de inteligência. Então todo mundo é inteligente. E com o passar dos anos, houve uma desmistificação dessa questão de só valorizar a inteligência intelectual, né? Essa inteligência cognitiva. Então, o que acontece? Foi, né, criado por Gardner o que a gente chama de inteligências múltiplas. Então, o que ele fez? Ele explorou em 1943, olha que bacana. Né? Já faz algum tempo, e por isso que a inteligência emocional é uma coisa mais recente, né? É algo mais de agora, né? E é isso que nós vamos ver. Porque no passado, o que era reforçado? Essa questão da inteligência cognitiva e intelectual. Então, assim, por exemplo, as escolas, boa parte das escolas foram estruturadas para esse tipo de inteligência. Então, aquela coisa mais lógica, aquela coisa mais matemática, mais de cálculo. E nem todo mundo funciona desse jeito. Então, tem algumas crianças que acabam não se adaptando na aprendizagem, mas que não tem a ver com problema intelectual. Tem a ver com método que não está muito aderente à inteligência dessa criança, né? Então, Gardner, ele trouxe esse conceito de inteligência múltipla. O que é isso? É um conjunto de capacidades relativamente independentes, né? Então, o que ele mostrou? O que ele trouxe? Que não existe uma inteligência superior à outra. Que eu acho que isso é fantástico. É verdade. Nós somos diferentes, né, Rô? Isso. Super! E a gente precisa uns dos outros. Porque não tem graça. Imagina todo mundo ser igual, né? Não é legal. Então, ele trouxe, né, esse conceito de que nós temos inteligências múltiplas e que nenhuma inteligência é superior à outra. E que elas são independentes, né? Então, assim, eu posso ter mais uma inteligência,
eu, né, posso ter uma, duas, três, né? E à medida que eu também for estimulada, né, tem algumas coisas que a gente nasce de fábrica, né? E tem coisas, né, que, assim, origem familiar, né? Que é aquilo que a gente já falou anteriormente, né? De DNA, que você vai herdando certas aptidões. E a chave está em a gente saber quais são as nossas habilidades, né? Quais são os nossos talentos e aquilo que a gente tem de limitação. Porque todos nós temos, né? Então, como a Rô falou assim, a gente vai chegar no outro lado dessa pandemia. Ou a mesma coisa na questão das nossas inteligências. A gente vai superar ou a gente vai aprimorar, né? A Rô sempre fala assim, a gente tem que tirar 10 em tudo? Não, 6 para passar. E assim nas nossas inteligências, né? Então, não somos únicos, somos diferentes, mas temos que entender quais são as nossas habilidades. E aí eu vou falar sobre essas inteligências múltiplas. Eu não vou detalhar, o texto vai estar mais detalhado, para, né, para vocês conhecerem um pouco melhor, que eu vou me ater na inteligência emocional. Então, quais são as inteligências múltiplas? Inteligência lógico-matemática, que é essa inteligência que os testes de QI conseguem medir, que é a inteligência que tem outros testes, né, psicológicos que conseguem medir. Então, essa é apenas uma das inteligências. Outra inteligência é a verbo-linguística, né? Então, aquela pessoa que tem facilidade de comunicação, que é uma pessoa que está aqui na minha frente, apesar de estar a alguns quilômetros de distância de mim, né? Então, a avó, por exemplo, tem essa inteligência, ela tem essa facilidade, né, de se comunicar, que é um dom, né, é um talento, uma aptidão dela. Então, é uma das inteligências. Outra inteligência é a inteligência facial visual. Então, é aquela inteligência onde tem um raciocínio mais facial, mais de imagens mentais. Então, é aquela pessoa que tem noção de dimensão. Então, é uma pessoa que consegue desenhar, pintar, ter noção de imagem, né? A nossa sobrinha, ela não sabia nem falar, mas ela fazia desenhos maravilhosos, né? Fazia desenho de mangá, e assim, coisas que você fala assim, ela não foi para uma escola fazer né, uma habilitação nisso. Mas a família do Renato, né, mãe, irmã, todos têm um talento artístico. Então, uma inteligência né, que veio de fábrica ali. A outra inteligência é a inteligência musical. Então, tem pessoas que têm uma facilidade para discernir tons, timbres, ritmos. Tem pessoas que nunca nem foram numa escola de música e tocam vários instrumentos, cantam de forma brilhante, né? Então, o que acontece? Desenvolvendo uma técnica, essa pessoa dispara, né? Então, porque tem essa inteligência musical. Tem famílias, né? A gente vê famílias, né, de cantores, né? A gente tem o Chitãozinho Chororó, né? Tem os filhos lá, não é? A Sandy e o Júnior. Você vê que está no sangue, está na família, né? E assim como a gente vê outros músicos e tudo mais, né, nessa habilidade. A outra inteligência múltipla é a corporal sinestésica. Então, é aquela pessoa que tem uma facilidade de coordenação motora, aquela pessoa que tem uma habilidade, por exemplo, ginastas, né? O pessoal, os atletas do Cirque du Soleil, são pessoas que têm essa inteligência. Você fala assim, como conseguem fazer tudo que fazem? Uhum. Tem uma questão do treino, da prática, mas tem essa inteligência, né? Tem facilidade de poder lidar com o corpo, com tudo aquilo que é sinestésico, né? Então tem uma super habilidade para atividades físicas, quaisquer que sejam. Tanto é que o Cirque du Soleil pega atletas de várias modalidades, né? Não apenas a ginástica, né? Então são várias modalidades. E aí existe a inteligência intrapessoal, né? Que é aquela pessoa que tem uma habilidade para conhecer a si mesma. E na semana passada a doutora Miriam falou muito sobre autoconhecimento. Então tem gente que tem essa super habilidade, né?
vem de fábrica. Mas essa inteligência em especial dá para ser aprendida, que é a inteligência emocional. Tá? Então, a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal são duas modalidades. Uma, né, que é conhecimento de fora, a outra é como eu me relaciono com as pessoas. Ambas a gente pode desenvolver. A neurociência comprovou, né, através do Daniel Goleman e outros pesquisadores, que a gente pode desenvolver essas duas inteligências em especial. E pode ser que no futuro todas as demais inteligências também sejam desenvolvidas, nós não sabemos, né? Porque o ser humano evolui, né? É interessante isso, nós evoluímos sempre. É E verdade. por isso que os ciclos, né, trazendo, né, um tema de transformação, porque o ser humano tem essa capacidade de se transformar, isso é maravilhoso, de ter aprimoramento. Existe a inteligência naturalista. O Gardner, ele, em 1943, ele chegou até a inteligência interpessoal. Tá. Depois, em 95, ele começou a estudar sobre inteligência naturalista. Então, são aquelas pessoas que têm facilidade para entender natureza, entender seres vivos. Né? Então, a gente vê hoje, né, tantas frentes de ecologia, tal, são pessoas dotadas dessa inteligência naturalista. Então, em 95, ele acrescentou mais essa inteligência. Legal. Em 99, ele acrescentou a inteligência existencial, que são aquelas pessoas, né, que têm habilidade para questões mais aprofundadas de existência, em relação à vida, a temas mais espirituais, né, entender sentidos da vida. Tem pessoas que têm inteligência, é dotada desse dom. Então, foram essas inteligências todas consideradas múltiplas. Então, a inteligência emocional e a inteligência, ela está contida dentro da inteligência intrapessoal, e por isso a importância do autoconhecimento, e da inteligência interpessoal, como eu me relaciono com os outros. Perfeito. Então, o Daniel Goleman e outros pesquisadores, né, eu vou me pautar um pouquinho mais nele, né, tive aula com ele, foi bem bacana, e ele explorou essa inteligência. Por isso que eu falei, no futuro talvez nós tenhamos outros contextos de inteligência que outras pessoas vão explorar. Então, o que é inteligência emocional? Fique à vontade, viu, Rô, para me interromper aí. Não, tá ótimo, Cláudia. E assim, só queria chamar a atenção da gente, pensar o seguinte, que quando a gente entra numa live para uma jornada da transformação, nosso coração e mente precisam estar abertos. Verdade. Abertos a receber informação que vão impactar nas nossas decisões. Então, saber de inteligência emocional é importante, mas praticá-la é o nosso desafio. Não dá para praticar conscientemente sem saber, mas também saber e ficar no campo, sabe, de não utilização, é quase que um crime à vida. Seja sua ou seja de outras pessoas. Por quê? Há uma corresponsabilidade das decisões inteligentes e não inteligentes. A gente impacta a vida das pessoas e é impactado pela vida das pessoas. Então, né, daqui a pouco até para você ter um namorado, uma namorada, você fala assim, faz um testezinho de inteligência emocional. Isso. E ó, o quão eu estou aberto a aprender, o quanto eu me amo o suficiente para querer me preservar. Porque a inteligência emocional, ela toca nesse ponto. É para eu viver melhor, produzindo vida sustentável onde eu for. Né? E mais à frente, a Cláudia provavelmente vai falar da questão do ambiente. O quanto o ambiente, com essas pessoas que investem em ter inteligência emocional, elas dão outro tipo de flor, no sentido de produtividade, de resultado. Tudo. E você pergunta aqui pra gente o que você quer, a Cláudia já vai começar a responder e põe esse aviãozinho, você lembrou de várias pessoas, não lembrou? Manda para ela essa live que dá tempo elas pegarem um pouquinho. Vamos lá, Cláudia. Isso. É uma delícia. Então vamos lá. Perfeito. Então, é possível mudar, mas tem que praticar, por isso que o tema é a prática da inteligência emocional, porque se não praticar não adianta nada, é um conhecimento em vão, né? Não vai ter utilidade. Então, a inteligência emocional,
ela se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as suas próprias emoções, que aí é inteligência intrapessoal, Perfeito. e usufruir a benefício próprio. Ou seja, se eu aprender a lidar com as minhas emoções, eu conhecer as minhas emoções, eu conseguir manejar as minhas emoções, eu vou ter só benefícios. Sim. E também vai me ajudar a compreender os sentimentos e comportamentos dos outros. E por isso que é uma mescla da interpessoal com a intrapessoal. Então, as pessoas, olha só que interessante. Pessoas bem-sucedidas emocionalmente são aquelas que conseguem estar presentes na vida das outras pessoas. Uau! Fala de novo isso, Clau. Bem interessante. Estou falando de você, Rô. As pessoas bem-sucedidas emocionalmente são aquelas que conseguem estar presentes na vida de outras pessoas. E você, por meio da sua consultoria, você consegue estar presente na vida de outras pessoas. São pessoas empáticas, e eu vou falar um pouquinho dos tipos de empatia. São pessoas que são boas ouvintes, são pessoas divertidas. Você conhece alguém assim, Rô, divertida? Né? São divertidas, entre outras manifestações de comportamentos. Então, são pessoas que estão bem-sucedidas emocionalmente. Emocionalmente. A inteligência emocional, ela ajuda na construção de relacionamentos saudáveis. E olha o que é mais bacana. Na tomada de decisões melhores e mais conscientes. Perfeito. A neurociência provou, eu não vou detalhar aqui, senão, né, eu perco tempo aí, mas a neurociência provou que as melhores decisões não são tomadas só do ponto de vista cognitivo, É isso mas mesmo. do ponto de vista emocional. Então, isso é tremendo. Por isso que é benefício para nós mesmos. Porque, assim, se a gente não toma boas decisões, ó, nossa vida. É verdade. Então, ajuda nisso. Outra coisa, a inteligência emocional, ela funciona quando nós conseguimos conciliar o lado emocional com o racional do cérebro. Perfeito. E aí, o que acontece? Quando a gente consegue equilibrar o racional do emocional, eu consigo equilibrar, eu consigo neutralizar as emoções negativas. Porque elas existem. Mas eu Verdade. consigo neutralizar. Não que eu não vou senti-las, eu vou sentir. Mas eu dou uma neutralizada e combato. Eu não fico permanecendo naquela emoção negativa. Perfeito. E olha que interessante. As nossas emoções e comportamentos, eles não são desencadeados pelos fatos. Por exemplo, assim, a pandemia não desencadeia uma emoção, um sentimento em nós. O que desencadeia é a forma como nós pensamos e Perfeito. avaliamos a situação, os acontecimentos. É verdade. Então, por exemplo, tem pessoas na pandemia criando oportunidades. É verdade. E a pandemia está igual para todo mundo, entre aspas. Então, a nossa história, ela é construída como a leitura que nós fazemos do ambiente, da situação. Então, por exemplo, alguém vai poder contar lá na frente, daqui uns 10 anos, falar assim, nós tivemos uma pandemia e foi sensacional. A minha empresa foi criada na pandemia. Eu tive a ideia brilhante, registrei, fiquei rico na pandemia. Outros podem ter histórias muito tristes, né, para contar. E assim, e ambos podem ter perdido pessoas, podem ter passado pela situação de enfermidade, mas a forma como enxergaram a situação é que faz a diferença. Então, o acontecimento, grava bem isso. O acontecimento não vai desencadear meu comportamento, as minhas emoções. O acontecimento. O acontecimento não vai desencadear as minhas emoções ou os meus sentimentos. Mas é a interpretação dele. Isso, a forma como eu penso,
né? Como eu avalio, como eu interpreto, tá vendo a inteligência verbal aí, né? Minha atividade. É como eu interpreto esse acontecimento. E aí você fala assim, é o mesmo acontecimento, tá na mesma família, né? São filhos gêmeos, como que cada um reage de um jeito? Verdade. Porque interpreta de um jeito diferente. E aí o que é interessante, né? Você que tem filhos pequenos, né, tem essa possibilidade, o ideal é desenvolver na infância essas habilidades de inteligência emocional. Perfeito. Hoje, né? Hoje a gente tem Singapura, foi o primeiro lugar que colocou no currículo básico das escolas desenvolvimento de competências emocionais e Nossa, sociais. maravilhoso, que maravilhoso. É obrigatório no currículo deles, né? Então, assim, é vital, porque quando a gente é criança ainda, nosso cérebro ele tem neuroplasticidade. É a mesma coisa. O bebezinho, o que ele faz? Ele pega o dedão do pé e coloca na boca. É verdade. Aí você fala assim, meu Deus, né? Agora eu tô mais velho, como que eu boto a minha mão no meu pé, né? É Por quê? verdade. A neuroplasticidade é totalmente diferente. Então, assim, se eu coloco na educação do meu filho, né, o aprendizado da inteligência emocional, o que vai acontecer? Ele não vai depender do acaso, porque muitas pessoas, Deu né? uma travadinha. Oi? Muitas pessoas no Eu tinha passado, travado rapidinho. Já captei, foi bem rápido. Foi bem no rápido. passado, não se sabia sobre isso. Então, não se ensinava nada sobre inteligência emocional. Então, hoje, tem muitos adultos, né, sem inteligência emocional. E isso compromete muito, né, a questão social, a questão de produtividade, várias coisas, né, porque não aprenderam. Então, o ideal é ensinar as crianças, né, a serem empáticas e a atuarem em equipe, que é o oposto do que a gente vê. A gente vê as crianças competindo, não atuando em equipe. Então, assim, a gente incentiva as crianças a serem campeãs, no judô, campeão não sei aonde, competindo sempre contra alguém. A nossa cultura não é tão forte nesse sentido, mas, por exemplo, a cultura americana é assim, eles são tricompetitivos, É verdade. tricompetitivos. Isso deixa a pessoa com menos inteligência emocional. Então, se a criança ela aprende a ser empática e aprende a trabalhar em equipe, em time mesmo. Então, assim, eu tenho um conhecimento, outro tem outro conhecimento, essa soma já vai ajudar a criança, né, a desenvolver inteligência emocional. Então, assim, é uma dica para quem tem filhos a exercitar essas duas coisas já vão ajudar bastante no desenvolvimento da inteligência emocional quando adulto. Aproveitar que o cérebro está Uma delas a atuar empatia em equipe, a empatia e atuar em equipe. Beleza. e ensinando essas duas competências, quando criança, já vai ajudar muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo mesmo a desenvolver a inteligência emocional quando adulto. Aproveitar que o cérebro está aprendendo e adaptar esse comportamento. Aí as pessoas que Cláudio, não desenvolvem... até Oi. para você. Ô, Cláudio, me permite uma observação? Eu acho que aqui está uma grande reflexão para a gente, né? Já estamos aí há 30 minutos da nossa live. Quantos conhecimentos riquíssimos foram citados e aprofundados. Quero que você pense o seguinte, você que está ouvindo a gente, em qualquer momento, nesse ou em qualquer outro tempo, como é que está a tua empatia e a tua vivência em equipe? Eu questiono bastante, Cláudio, algumas vivências em equipes em que as pessoas atuam na equipe e quando se ausentam dela, elas de fato se descolam do respeito, né? A gente precisa reaprender algumas coisas. O Alvin Toffler, ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não seria, né, apenas aqueles que não saberiam ler ou escrever, porque ele falou no século XX, né? Mas aqueles que não aprenderem a aprender, desaprender e aprender de novo. Então, que nesse tempo da vida da gente, a gente se permita reaprender aquele comportamento que talvez nunca ninguém ensinou, porque não tinha para ensinar ou porque negligenciou.
Mas eu penso que em Verdade. formações como a Jornada da Transformação e tantas outras coisas relevantes que está trazendo despertamento e instrumentalidade. Então, é Verdade. despertar e ferramenta, instrumentar e ferramenta. Muito, muito Isso mesmo. interessante isso. Trazer para intrapessoal. Sabe, como é que eu estou, né, diante dessa situação? Isso. E é legal, Rô, que você falou, assim, atuar em equipe não é só numa empresa. A família é uma equipe. É verdade, Um casal é uma equipe. é verdade. Uns vizinhos, condomínio, é uma equipe. Então, não é apenas assim como a gente fala assim, no ponto de vista empresarial que a gente É está verdade. em organização, né? Ou está realmente num time, né? É nessas atuações, nesses contextos. E E assim, detalhe, a equipe ela tem uma moeda chamada colaboração. Se não tiver colaboração, não é para a equipe, não é em prol do todo, da empatia, do que cada um se movimenta, do que significa para cada um, e desse todo que a sinergia nessa equipe vai gerar resultados, né? exatamente. Então, assim, enxergar como equipe é fundamental. O que acontece se a gente não tem inteligência emocional? A gente vai reagir apenas aos impulsos, dos estímulos das emoções primitivas, né? Que são, até eu falei um pouquinho na primeira É, live, a doutora Miriam falou um pouquinho na segunda, verdade. que são emoções natas, a gente nasce com elas, que elas estão na amígdala. A amígdala está aqui atrás, aqui no cérebro, que são emoções básicas, que são medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo. Então, são emoções, o que acontece? Primárias. Quando eu não desenvolvo inteligência emocional, eu vou ser ativada pela amígdala, né? A neurociência fala que a amígdala sequestra as nossas emoções. Então, o que acontece? A amígdala, ela está conectada diretamente nos olhos e os ouvidos. Porque a amígdala é a parte primitiva. Você lembra que eu falei para vocês do reptiliano? Né? Lembro. Então, a amígdala está aqui, na parte reptiliana. Então, o que acontece? Ela foi feita para reagir. O que acontece com os animais? Quando eu não tenho inteligência emocional, a amígdala, ela me sinaliza um perigo, só que ela não tem uma imagem clara. Porque a imagem clara vem do córtex aqui, ó, pré-frontal, que é a parte da inteligência, onde está situada a inteligência emocional. Está aqui, ó, na testa. Só que na testa por trás, aqui dos olhos, né? Então ela está entre os ouvidos e os olhos, está aqui, né? Nesse meio aqui do córtex. Perfeito. E aí o que acontece? Quando eu não desenvolvo inteligência emocional, eu vou reagir pela amígdala. Então, eu sou sequestrada por quê? Vai vir um impulso, eu vou reagir. Só que sem raciocinar, Por impulso, sem né? pensar, no impulso. Aí você fala assim, a gente escuta casos, fala assim, tal pessoa matou tal pessoa. Aí você fala, como assim? No impulso, alguém é fechado no trânsito e tem uma arma, vai e atira no outro. Você fala assim, que coisa louca, né? Mas é sequestro da amígdala. Sem contar a parte espiritual que cada um acredita, mas assim, a questão da amígdala sequestrou. E aí o que acontece? A gente vai tomar decisões muito erradas, né? É o que acontece assim, a pessoa tem uma arma em casa, escuta um barulho, atira, mata alguém da família. Quantas histórias tem nesse sentido? Porque a amígdala, ela não enxerga com essa nitidez. Ela reage por impulso. Então, a importância, né, da inteligência emocional é porque eu vou ativar a parte do córtex, que é essa parte da inteligência e interpessoal, ela está aqui no córtex. Cada parte ela aciona um lado do cérebro. E aí o que vai acontecer? Eu não vou apenas sentir, não é uma coisa apenas emocional. Eu vou conseguir compreender,
mas considerando a minha emoção também e a minha razão. Eu Legal. vou conseguir analisar, então, considerando a minha emoção, a minha razão. Eu vou conseguir tomar decisões e eu vou conseguir aprender. Então, eu vou conseguir aprender também com os meus sentimentos. Legal. Eu não aprendo somente com a razão, eu aprendo também com os meus sentimentos. Então, eu vou aprender assim, que eu coloco a mão no fogo, eu vou me queimar. Uhum. Eu estou aprendendo com a razão, mas eu tenho uma dor. Isso. A dor é um sentimento. Eu falo assim, poxa, eu não quero aquela dor. Eu não é aquela coisa que eu falo assim, poxa, não faz mal, eu queimo, eu passo um remédio. Não, eu não quero sentir aquela dor. Então, eu aprendo com a emoção e com a razão. E aí existem algumas competências que nós podemos desenvolver. Uma delas é a competência da autoconsciência, ou que a gente chama de metaconsciência. Ela depende da ativação de outra parte do cérebro, que eu não vou ficar detalhando aqui, que é a ínsula, né? Ela é responsável por mapear o nosso corpo e os nossos órgãos. Perfeito. Então, quando nós prestamos atenção no nosso corpo, então é uma prática. Como você pratica a competência da autoconsciência. Primeiro é no autoconhecimento, ok? Que a doutora Miriam já explorou, que eu não vou aprofundar. E a outra, eu começo a me perceber. Por exemplo, vocês sabiam que na nossa urina e nas nossas fezes tem tudo aquilo que a gente precisa saber se está tudo bem conosco? Sério? Sério. Eu não sabia Por disso, não. exemplo, sério. Sério. Tanto que o intestino é considerado o segundo cérebro. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo ir ao banheiro. Eu estou retendo. O que eu estou retendo emocionalmente? Então, assim, que cor que está? Por exemplo, se a célula estiver muito escura, é risco de ter sangramento. Enfim, se eu começo a prestar atenção no meu corpo, eu vou entender se alguma coisa não está funcionando bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tá. É um exercício. Então, o que acontece? À medida que eu tenho uma consciência do meu corpo, uma consciência sinestésica, eu vou entender as minhas emoções, os meus sentimentos e o como ele impacta. Então, eu vou ter consciência daquilo que me ajuda, daquilo que me atrapalha. Perfeito. Então, a gente precisa conhecer, né, fazer uma autoavaliação continuamente. Porque a gente vai ter ciência dos nossos pontos fortes, emocionais, dos nossos pontos de melhoria e também das nossas limitações. Então, por exemplo, eu vou poder proteger a minha saúde emocional. Porque se eu sei que alguma coisa me causa um mal emocional, um trauma, se eu tenho essa consciência, eu vou poder evitar essa situação. Por que eu vou me expor a um trauma, alguma coisa que me causa um dano emocional? Se eu souber disso, eu posso evitar que isso aconteça. Ô, Clau, mas conta pra gente o seguinte: quando eu não consigo evitar, eu tenho consciência que há um trauma, né? Que eu tenho, que algo me incomoda e é legítimo, não é da minha cabeça, mas ele é inevitável. Como é que a inteligência emocional me ajuda a conviver, reagir com isso, minimizando o impacto que eu já sei que terei? Então, se você não consegue evitar, Tá? então assim, vamos partir do princípio que a sensação é um dado a ser analisado, ok? Não é só um número, é a Perfeito. sensação. Perfeito. Se eu não consigo evitar, eu não estou evitando porque eu estou me auto-sabotando, Pode ser, boa. ou eu não estou evitando, eu tenho assim, não posso evitar porque não dá para evitar. Tá. Mas eu tenho que entender, voltando naquele conceito, que o fato, o acontecimento, não define quem eu sou, não mobiliza um sentimento, mas a forma como eu penso e como eu analiso.
Então, Perfeito. vamos pensar assim. É, eu tenho um gestor que me causa danos. Aham. Por outro lado, estou falando, né, de forma genérica aí. Aí, por outro lado, assim, eu não posso ficar desempregado, eu preciso daquele salário, não tenho condições de mudar de emprego no momento. Então, eu tenho que lidar com essa situação. Sim. Eu tenho que separar ele de mim, em primeiro momento. Tá. Ele é assim, não sou eu. Então, quando eu separo o outro de mim, eu entendo que eu não consigo mudar o outro Perfeito. diretamente, então eu tenho que mudar o efeito que o outro causa em mim. Então eu Uau! tenho que mudar a forma de pensar. O Eu tenho que efeito pensar que o outro causa em mim. Esse é um belo exercício. Um belo isso. exercício. Então eu tenho que pensar assim, olha, isso aqui é com ele, não tem nada a ver comigo. Então assim, isso não pode me afetar. Agora, eu posso também, né, se eu puder ter a possibilidade, eu vou procurar outro emprego, com outro tipo de pessoa e tudo Ok, mais. ok. E, ao mesmo tempo, uma dica, né, para líder. Líder, contrate pessoas que tenham competências daquelas bem sucedidas na sua equipe. Perfeito. Né? Então, poxa, funciona desse jeito? Vai atrás de outras competências semelhantes, porque viu que deu certo. Né? Então, é uma forma de recrutar, né, ou de demitir. Então, a autoconsciência é uma das competências para desenvolver a inteligência emocional. Se perceba, perceba o que você sente. Então, assim, a doutora Miriam falou muito, né? Você está tomando banho, escuta o barulho da água. Ela falou bastante sobre isso, né? Sobre autoconhecimento. Verdade, verdade. E isso ajuda na autoconsciência, quando eu percebo. Eu tenho que Hum, desenvolver toda a parte sinestésica, eu tenho que entender. Por exemplo, quando a gente, né, Rô, a gente vê um cafezinho com leite à tarde, com bolinho, nossa, nossa. gente, é uma comida emocional. Ele ativa Total. boas coisas. Então, assim, você está precisando viver bons momentos, né? Um cafezinho com leite com bolinho é, vai ativar aquela emoção. Legal. Então, uma dica: registre, né, as emoções. Se você não consegue Ai, se perceber, começa a registrar. legal. Tal situação me gerou uma emoção boa ou me gerou uma emoção ruim. Qual que Legal. foi o meu comportamento? Mapeia, mapeia por um dia, por uma semana, Perfeito. Uau, muito boa ideia. Nossa, amei. porque aí é uma forma da gente se perceber. Você vai ver uma frequência assim, poxa vida, numa próxima vez só vai vir automático, né? Então, é uma dica aí. E Perfeito. aí, eu me autoconhecendo, tendo autoconsciência de mim mesma, eu preciso me controlar, que é Hum, a competência de autorregulação ou autogerenciamento. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber que emoções que eu tenho, como que me mobiliza. E aí, aquele filme Divertidamente é legal de assistir, né? Aquele desenho. Que, por já até exemplo, sugeri aqui, é isso mesmo. naquele Sensacional. desenho, a menina teve mais emoções de alegria. É Foi. lógico, né? O desenho é positivo. Mas tem gente que durante a vida tem mais emoções de tristeza, de medo, de raiva, de nojo. Então, assim, eu não consigo mudar meu passado, ok? Mas eu posso mudar o meu futuro. E como Perfeito. ela falou assim, como que eu mudo o meu futuro? Vivendo o presente. Então, se eu Isso. conseguir estar no presente, entendendo as minhas emoções, vai fazer toda a diferença. Eu mudo o meu futuro com as minhas ações do presente. Então, eu tenho que me autogerenciar ou me autorregular, né? Como eu quiser. E aí, isso sim significa equilíbrio emocional. Legal. Porque, assim, eu vou sentir emoção, igual no caso lá do gestor, né? Que eu tenho, vai vir a emoção, mas a chave está em eu me equilibrar. Como que eu Perfeito. reajo, né? Perfeito. Então, as emoções, elas são sinais. E elas têm razão para existir. Mas o ruim é quando ela é desproporcional ou quando ela faz algo destrutivo para mim ou para outras pessoas, né? Ou quando ela ocorre fora de lugar.
fora de hora e até mesmo de maneira exagerada. Então, por exemplo, faleceu uma pessoa, né? Eu vou no enterro dessa pessoa, eu não posso me arrumar como se eu fosse no casamento. Verdade. Porque assim, a família está em luto. Como que eu vou chegar toda arrumada, emperequetada, toda maquiada, num velório? É fora de contexto. E a Perfeito. mesma coisa, né? A gente vai num casamento. Não dá para ficar mais bonita que a noiva. Boa. É fora de contexto. É, Então, assim, tem madrinha que quer parecer mais do que a noiva. verdade. Isso não é equilíbrio emocional, porque assim, quem tem que aparecer é a noiva. É o Verdade. dia dela, é o dia do noivo e da noiva. Ô, Então, Cláudio, assim, ai, desculpa. O que pode você falar, está Rô. falando está chamando a atenção algumas coisas. E tem duas perguntinhas também e a gente tem aí 10 minutos, né? Tá. Olha só, Cláudio. Ou seja, a maneira que eu me visto, eu preciso conversar comigo para dizer o seguinte, que eu quero transmitir quem eu sou, mas eu preciso considerar o contexto em que estou, para que eu possa A leitura do agregar. ambiente. A minha identidade vai junto. Porém, Isso. dentro dessa identidade, há uma consideração pelo que o contexto pede. E aí, pode inovar, mas o importante é que a emoção esteja atrelada e respeitando a outra pessoa, né? Cláudio, tem uma pergunta aqui, quer ver? Que a Bruna registrou para gente. Quais são as consequências de não compreender nossas emoções? Então, as consequências são inúmeras, inúmeras. Primeiro, que é assim, à medida em que eu fico fora de contexto, como esses exemplos que eu dei, né? Eu fico fora de contexto, eu vou ter um prejuízo social tremendo. Pensa bem, eu fazer, né, chegar emprequetada num velório, eu vou romper, eu vou ter um problema com essa pessoa, né? Com esse meu amigo, essa minha amiga, com alguém da minha família. Eu vou estar totalmente, imagina, falar assim, poxa, eu tô aqui no luto, eu tô no sofrimento aqui, eu não preciso chorar. Assim, se eu não sinto vontade de chorar, não vou chorar só para, né, fingir que eu tô chorando. Não, eu vou chorar se eu sinto vontade de Isso. chorar. Mas o que eu não posso é estar lá dando gargalhada, não tem assim, sentido. Já viu assim, quando uma pessoa cai, tem gente que dá risada? Uhum. Quando que é engraçado alguém cair, gente? Isso é falta de equilíbrio emocional. É porque assim, eu não posso sorrir quando alguém caiu. Isso é falta Verdade, de empatia. é verdade. Isso é falta de inteligência emocional. Então, o fora do contexto vai gerar um super prejuízo. Você pensa numa empresa, a mesma coisa, né? Então tem gente que vai trabalhar com decote, vai de micro saia, fora de contexto. Então, assim, essa ausência de inteligência emocional vai gerar, assim, acarretar inúmeros prejuízos. Perfeito, Cláudio. Olha essa outra pergunta aqui, bem contextualizada para gente. Como saber se minha empatia não está excessiva, a ponto de colocar o outro à frente de mim mesmo? Fala que eu te Caramba, escuto, Cláudio. Quero entender boa, isso. boa pergunta aí. Boa pergunta. Então, a questão da autorregulação, eu só vou finalizar e já vou entrar, né, para responder essa questão. Então, como que eu me regulo? Como que eu faço? Como que eu busco equilíbrio emocional? Primeiro, reconhecendo meus padrões e hábitos de funcionamento, né? Quais são as minhas emoções, como que eu funciono. Perfeito, Segundo, eu preciso classificar para eu poder aceitar. Então, assim, eu vou funcionar desse jeito. Então, eu tenho que ter uma estratégia. perfeito. Eu gosto de me arrumar. Então, eu tenho que ter uma estratégia de como eu vou me vestir em determinados lugares, né? Por exemplo, estou falando uma coisa bem básica, mas são emoções que podem ser diversas. E aí, a questão da empatia, né? Vou chegando nessa pergunta aí. A empatia é assim, ela tem 3 níveis de empatia.
tem uma empatia que é uma empatia cognitiva. Ou Perfeito. seja, é aquela empatia em que eu entendo como a outra pessoa pensa, assim, eu entendo que assim, o modelo mental dela, qual que é a perspectiva dela? Tá. Do ponto de vista cognitivo. E aí eu me comunico de forma eficaz, né? Então, por exemplo, Perfeito. a gente não vai chegar, né? Eu ia dar um exemplo do presidente da República, mas ele é fora da curva. Mas assim, você não vai chegar para uma autoridade de uma forma informal, de uma forma descabida, não, porque como que ele pensa? Ele vai estar me avaliando, então eu tenho que ser mais, né, coloquial, tenho que numa linguagem distinta, numa linguagem diferente e tal. Isso é empatia cognitiva. Tem Perfeito. outra empatia que é empatia emocional, ou seja, eu entendo como o outro sente. E aí eu vou me comunicar de uma forma mais harmoniosa, mais afetiva, né? Igual as duas, né? A gente tem um relacionamento que a gente consegue ter Verdade. empatia, a gente sabe como, né, a outra sente Tá e tudo mais. sentindo, Isso. E a empatia mais aprimorada é a empatia que chama-se preocupação empática. perfeito. Então eu consigo pensar como a outra pessoa pode. Não que eu vou ter certeza, tá? Mas eu imagino como a outra pessoa pensa. Perfeito. Eu vou imaginar o que a outra pessoa está sentindo. E, além disso, eu me importo com ela. Perfeito. Eu tenho uma. Eu me importo de forma efetiva com ela. Não é uma importância assim, superficial. Não, eu de fato me importo. Perfeito. Eu E quero aí eu fazer vi algo para, né? Eu quero ajudá-la, eu quero fazer parte. Isso. isso. Então, por exemplo, assim, a gente vê alguém passando necessidade. Eu não Sim. vou pensar assim, ah, a pessoa está sofrendo, o que que ela está sentindo? Não, eu vou lá efetivamente e compro uma cesta básica, efetivamente eu dou uma roupa. Isso é uma preocupação empática. Eu tenho uma atitude frente Isso. àquele sentimento. Tá. E aí o que acontece? Dentro da inteligência emocional, primeiro eu tenho que ter inteligência intrapessoal. Sim. Eu tenho que me conhecer, pensar em mim. Então, se alguma coisa vai me violentar, eu, por exemplo, eu morro de dó de ver criança passando necessidade na rua. Aquilo corta o meu coração. Então, por exemplo, eu não consigo fazer uma ação constantemente de ir num orfanato, porque aquilo vai me violentar, aquilo vai me traumatizar. Dentro daquilo que eu falei, de emoção. Sim. Mas eu posso ajudar financeiramente, posso Perfeito. fazer coisas, posso escrever, preparar educadores para trabalharem com essas crianças, porque aquilo Perfeito. vai me violentar. Então, eu estou sendo empática, Tá mas eu não bom. estou colocando o outro para me atingir. Então, por Perfeito. exemplo, né, teve um problema lá no Líbano. Nem todo mundo vai conseguir estar lá pessoalmente, né? Isso. Médicos Sem Fronteira está lá para ajudar a socorrer as pessoas. Mas eu consigo me preocupar. Então, como que eu ajudo essas pessoas? Agora não. Eu vou me violentar, vou para lá, vou ser infeliz, eu vou me traumatizar. Isso é colocar o outro em empatia exagerada. Perfeito. Perfeito. Tem que ter equilíbrio. Né? Então, assim, a inteligência emocional, ela tem, né, dentro da inteligência social, né, que eu falei da autoconsciência, falei da autorregulação, como eu faço o equilíbrio emocional, e tem essa competência social, quando eu vejo o outro, eu percebo o outro. E aí a chave, né, de times bem-sucedidos tem a ver com isso, porque eu não vou me incomodar de ter pessoas diferentes de mim num time. Eu vou aceitar pontos de vista diferentes, porque a equipe também tem inteligência emocional. A Perfeito. inteligência emocional da equipe é a soma de todas as inteligências emocionais.
Então, se eu consigo respeitar o outro, eu consigo ser um líder que vai inspirar, um líder que vai motivar, um líder que vai deixar a equipe mais contraída no momento que precisar ser descontraído e vai pressionar mais no momento que precisar. Então, assim, as pessoas que têm inteligência emocional são muito mais produtivas, Perfeito. porque elas não vão ficar brigando por causa de um ponto de vista, elas não vão entrar em confronto com alguém por causa de uma ideia, elas vão saber. Quem tem inteligência emocional chega até a manipular, né? A palavra é meio forte, Mas é manipular verdade. o outro para conseguir ter um lado, vamos pensar assim, ruinzinho da, né? Se eu usar com uma má intenção, tá? Se eu não tiver um bom caráter. Então, eu posso ter inteligência emocional e não ter bom caráter, né? Então, eu vou Isso. manipular o outro. Mas eu consigo alcançar objetivos, alcançar estratégias e ser bem sucedido, Rô. Legal. Perfeito. Clau, que delícia que foi essa live, os coraçõezinhos e os acenos aí, né? Quem chegou depois já sabe que vai ter disponível daqui a alguns minutos. E, Clau, quero te agradecer por essa noite incrível que a gente vai coroando aí de tanto conhecimento, de tantos insights, pegando as amígdalas que estavam sequestradas, vem para cá que a gente tem algumas coisas. E olha, o melhor de tudo é que semana que vem tem mais. A nosso quarto encontro da Jornada da Transformação, e a gente traz um assunto relevante. A Cláudia está aqui com a gente de novo, falando sobre ativando forças, ativando virtudes. Olha, nós temos muitas coisas dentro de nós, e a Cláudia vai nos ensinar a como utilizar várias delas, mas cada coisa no seu lugar. Cláudia, querida, um beijo no seu coração. Vou fechar aqui para dar tempo de salvar. Obrigada a você que veio, que participou. E a Nicileia disse que ri até dela mesmo. Isso é inteligência emocional, tá? Ri dos outros que não Isso, é. isso Tá? mesmo, faz muito bem. Um beijo grande. Você gostou dessa live? Você quer presentear ela para alguém? Gente, olha, se você fosse investir uma palestra com esses conteúdos, com essas pesquisas, há coisas que o dinheiro não pagaria, mas nós daríamos um investimento, teríamos que investir muito mais. Eu e a Cláudia a gente investe, né, Cláudia? A gente Pode crer, investe. pode E crer. eu quero dizer para você, a sua transformação já está acontecendo. E que bom que você nos dá a oportunidade de te acompanhar nessa jornada. Porque você, quando se transforma, também ajuda a gente a se transformar. Cláudia, um beijo no coração de todo mundo. Um beijo no pastor Renato, querido, que está sempre aí dando Pode suporte deixar. para fazer as Tá coisas mandando acontecerem. outro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até Tchau, quarta tchau. que Até vem. semana que vem.